Então, boa tarde, turma de Geometria na Educação Básica. Estamos aqui na aula de número 21. Começamos a terceira e última parte da disciplina, no dia 26 de julho de 2021. Hoje nós vamos realizar temos duas tarefas aqui para hoje. A primeira é uma discussão inicial, né, sobre etnomatemática, em particular etnomatemática e geometria, e depois uma discussão mais administrativa aqui sobre a elaboração da proposta pedagógica para o ensino de geometria, que vai ser um trabalho que a gente vai fazer no final, e aí eu vou começar a orientá-los a respeito desse trabalho, tá? Bom, então vamos começar com a etnomatemática. Nós lemos e discutimos lá no fórum esse assunto, né? Como eu disse para vocês, era uma discussão ainda super inicial, né? Porque a gente não vai ter tempo de trabalhar com várias tendências da educação matemática. E aí eu escolhi uma que eu gosto bastante, que é a modelagem na educação matemática, e coloquei lá, fiz aquela enquete lá para vocês me ajudarem a pensar se a gente aprofundaria mais em investigações matemáticas ou se a gente faria uma discussão, mesmo que inicial, né, sobre etnomatemática. E aí venceu assim, de goleada a etnomatemática. E aí a gente está, então, desde na aula passada e hoje, conversando sobre essa tendência da educação matemática. Certo? Então, a palavra está com vocês. O que ficou para vocês das leituras, das discussões do fórum? O que vocês querem comentar sobre esse assunto? Eu acho que o que eu mais gostei, assim, a frase que mais me impactou, foi falar sobre a etnomatemática não ser só considerar como conhecimento prévio do aluno, em si, inserir na cultura e tal. Foi até o aspecto da minha pergunta lá no fórum, porque eu acho que muito, sei lá, eu pelo menos quando pensava por alto assim, na etnomatemática, eu pensava em incluir o cotidiano do aluno, mas de certa forma eu acho que se misturava um pouco com isso do conhecimento prévio. Mas não, é tipo trabalhar a cultura também envolvida. Enfim, eu achei isso muito bacana. Sim, Babi, isso é muito importante ter essa distinção, porque um conhecimento prévio nosso pode perfeitamente ser um conhecimento da matemática ocidental, acadêmica ou escolar, né? Que não é necessariamente reconhecida como uma etnomatemática, né? Por outro lado, o trabalho com a etnomatemática tem esse viés antropológico, cultural, etc., como uma marca principal, né? E às vezes essas duas ideias, né, o conhecimento prévio do aluno e a etnomatemática, pode ter alguma interseção, né? Mas elas são coisas distintas. E isso acontece com muitas tendências da educação matemática, elas não são assim, todas separadinhas, não, né? Pode ter uma mistura entre elas. Mas conta pra gente, Babi, como é que você foi elaborando aí essa distinção? Como é que deu o insight aí, essas coisas são diferentes? É porque quando eu pensava na etnomatemática, assim, aplicada à nossa realidade, eu pensava muito na questão tanto do EJA ou coisas que os alunos traziam de casa, porque a gente mora no meio de uma cidade grande, né? Então, eu acho que eu associava muito ao conhecimento prévio nesse aspecto e de como abordar o que as pessoas traziam para a sala. Porque eu imaginava, acho, uma matemática na nossa realidade
como esses pequenos grupos de conhecimento. Só que ela não é necessariamente só isso. É também, por exemplo, no caso do EJA, seria usar do trabalho da pessoa na sala de aula mesmo, sem ser só como uma contextualização rasa ou algo assim. É inserir realmente o que o aluno experiencia na sala, entende? Eu acho que foi isso que me mexeu mais. Sua fala me fez lembrar de uma vez que eu fui a um congresso de etnomatemática, e aí os organizadores mais ou menos subdividiram em 3 subtemas as abordagens, as discussões, né? Tinha uma etnomatemática de grupos culturais bem específicos, mas lá no caso era uma etnomatemática indígena, eles estavam chamando assim, uma etnomatemática, o segundo grupo seria uma etnomatemática dos trabalhadores do campo, os campesinos, e um terceiro grupo, a etnomatemática da educação de jovens, urbana, desculpa, era assim que ela chamava, etnomatemática urbana, que que a maior parte dos trabalhos era ligado à EJA. E aí foi a primeira vez que eu vi essa subdivisão, eu achei bem, bem didática, porque eu acho que eu também misturava essas coisas, né? E aí deu uma boa clareada para mim quando eles dividiram desse jeito, achei bom. Mas hoje em dia, eu imagino que já existam muitas outras etnomatemáticas, né? Porque é um campo bem, bem grande, bem, né? Que tem muitos adeptos na educação matemática brasileira, internacional, então eles devem ter já criado outras linhas, outros subgrupos, né? Para lidar com esse assunto, com esse tema. Mas o fato a coisa mais impactante para a gente, eu acho, é dizer que, explicitar, né, que a matemática que a gente estuda na escola não é única, que ela também é, de alguma forma, originária de uma cultura, para satisfazer necessidades ou para lidar com questões do dia a dia, que eu digo assim, da realidade da pessoa. Então, porque o fato da matemática como disciplina, como ciência, ser muito antiga, né? Começou coisas sobre a matemática começaram a ser construídas, né, junto com a escrita praticamente, né? Ela foi, de alguma forma, se descolando, né, do mundo concreto. E aí ela chega para a gente hoje com essa aparência de abstração, de universalidade. E aí a etnomatemática leva a gente para as origens da matemática que a gente estuda na escola, né? Isso eu acho muito importante para a gente, professores de matemática, para não manter essa concepção de matemática que é muito forte na nossa sociedade, né? Desde problematizar, questionar, duvidar, para poder olhar diferente, né, para a matemática que os nossos alunos conhecem. Eu só queria fazer um comentário de como que eu percebi que você fala muito contaminado. E que, assim, a primeira... por exemplo, quando a gente tem contato com outras pessoas, vou dar um exemplo do meu primo, assim, que ele mexe com móveis, e aí ele falou assim: nossa, você faz matemática? A minha matemática é totalmente diferente da que você vê na escola, do que você vê na faculdade. Só que, assim, o que eu presumi nessa conversa é de que ele partiu dessa matemática que a gente vê, sabe? Só que, assim, não. Ele pode nem ter tido acesso a ela, então, né, é muito estranho pensar
é muito diferente olhar e é muito difícil também olhar com esses olhos, tentar descontaminar o nosso olhar assim de que a nossa matemática é a única e universal e que ela abrange todos os lugares, em tudo, né, assim, tá em todos os grupos e é uma loucura, assim. Onipotente e onipresente, né? Essa matemática, é quase uma deusa. E isso tem muito a ver com o poder que a matemática acaba tendo, né? Na sociedade. Oi, Vicente. Boa Quer tarde. Vocês ligar estão a conseguindo câmera aí? escutar? Não, você Nossa, consegue ligar a câmera? Não vou conseguir ligar a câmera hoje, que eu tô fazendo beleza. outro computador aqui. Tô fazendo toda uma bagunça, mas dá dando certo me escutar, né? Bem, puxando esse assunto aí, inclusive, que a Vivi falou, eu acho interessante uma discussão, acho que a Júlia que falou lá no filme, e a Bárbara comentou, sobre essa questão desse olhar, assim, pelas culturas, né, e a matemática dessas outras culturas, assim, essas outras matemáticas, com esse olhar de, tipo, como se a matemática que nós temos a referência, né, ocidental e euclidiana, né, da Grécia, né, ela fosse esse grande pilar, né, e aí daí de lá temos essas outras, então a gente trata com certo exotismo as outras e como assim, com uma certa inferioridade, né? Então, acho que puxa o assunto que falou desse cuidado que a gente tem que ter sobre quando a gente está pensando nesses prazeres, para a gente não fazendo uma colonização, sabe? Um olhar de tipo um colonizador, assim, achando que aquilo que a gente está vendo, na verdade, é só um, um fruto né, do Ocidente, por exemplo. Mas eu achei um assunto muito interessante pensar sobre essa questão aí que foi começada lá no fórum. Só um aí sobre que a Vivian tinha falado também, que eu achei que Vicente, ficou um pouquinho aqui para mim, mas eu acho que eu entendi o ponto que você está falando, né, sobre esse olhar com um pouco de superioridade, né, que os detentores, né, do conhecimento matemático ocidental têm sobre essas outras culturas. É tomar como um parâmetro a matemática ocidental. Vou resumir assim, né? Porque se a gente pega a matemática de alguma cultura brasileira, ela também é uma matemática ocidental. Né? Quando eu estou falando da matemática ocidental, eu estou falando da matemática dos matemáticos, da matemática oficialmente considerada, chamada matemática. Né? Ela funciona como um parâmetro, né? E aí a gente acaba cometendo o equívoco de comparar. Então, essa aqui é pior, essa aqui dá falta, né? A gente avalia pela falta, né? Ela ainda não tem tal estrutura igual a matemática ocidental, essa outra aqui já é um pouquinho mais avançada, mas está sempre colocando como parâmetro essa matemática dos matemáticos, né? E colocando num patamar de superioridade, de correção, etc. Mas essa é a matemática vencedora, né, da história. Não é necessariamente a matemática boa, né? É a matemática que foi imposta. Vocês imaginam, já deve ter ouvido falar da matemática e arquitetura, e engenharia e agricultura dos povos latino-americanos, né? Antes da chegada dos colonizadores ou dos espanhóis, né? Aqui na América. Tinha uma riqueza de conhecimento, de estrutura
E a gente conhece pouquíssimo disso. Do que chegou para nós, a gente já vê muita coisa elaborada, né? Muito elaborada. Mas foi uma cultura dizimada, né? E se os incas tivessem vencido os espanhóis, né? A matemática poderia ser outra, né? E a Andra? Oi, gente, aqui talvez está um pouquinho barulho, mas relevem. Eu vou retomar um pouquinho o que a Vivi estava falando, que me lembrou um caso que aconteceu, não foi comigo, foi com um dos meus colegas de trabalho na EJA, e aí ele perguntou para os estudantes dele o que que tinha de matemática no cotidiano. Aí, uma menina que é cabeleireira, se eu não me engano, ela é cabeleireira, ela falou assim, professora, eu tenho alguns exemplos. Aí ele esperava que ela fosse trazer a questão monetária, né? De, o cliente fez tal penteado, então... Só que não, ela trouxe a questão de ângulos. Porque quando ela vai cortar o cabelo, ela usa ângulos para cortar o cabelo. E aí ela mostrou uma imagem super interessante, eu não consegui achar a imagem aqui, que era de como cortar o cabelo. Aí ela considerava assim a cabeça assim, e aí ela ia puxando aqui, 30 graus cortava, 45 graus cortava, 60 graus cortava e ia subindo, sabe? Até chegar em cima que era 180 graus. E eu achei isso muito bacana, porque assim, eu não tinha ideia de toda a matemática que envolve um corte de cabelo. Bacana o exemplo, Leandro. Obrigada. Diga. Eu só vou fazer um comentário, assim, a parte do que a Leandra disse. Que eu também percebi que a nossa matemática, ela não é pura, sabe? Não sei, ela não brotou, assim, sou pura. Nasci matemática. Não é assim. Eu tenho a impressão de que ela foi construída, sabe, aos pouquinhos, assim, por influência de várias pessoas, várias culturas, e aí a gente chegou na matemática que a gente tem hoje, sabe? E aí é uma outra coisa, porque na minha percepção, a matemática, ela tinha, sei lá... Eu não sei, essa questão da etnomatemática me fez pensar nisso, dessa questão da construção ou descoberta da matemática. Aí eu acho muito que ela agora eu vejo por esse lado de que ela foi construída de acordo com as necessidades, e aí ela foi se desenvolvendo e trilhando esses caminhos, assim, e que ela não é universal, que não é única. Eu tô falando dessa especificamente, da que a gente usa, né? Da que foi imposta a nós. Mas era só isso. As grandes navegações tiveram um papel importantíssimo nisso, né? Porque eles foram catando matemática do mundo inteiro e espalhando matemática. Foi o primeiro movimento, talvez um movimento forte de globalização, né? Tanto que a nossa numeração é indo-arábica. Pois é. Rafael. Oi, eu até coloquei na minha pergunta, porque quando eu estava lendo um dos textos, tem uma passagem que fala, né, que a matemática, a etnomatemática não deve ser confundida com uma versão da matemática formal, né? E isso eu vejo acontecer com muita gente, inclusive na matemática, de falar isso, sabe? O jeito, sei lá, que os indígenas calculam, aí o cara vai e algebriza, né? Formaliza como a gente escreveria, eles só estão fazendo de um jeito engenhoso deles, que funciona para eles. E só que no texto ele já corre para mostrar que não com exemplo. E sempre que eu vejo discutindo através de exemplo, eu queria saber se tem alguma definição, alguma forma mais robusta e geral de falar de etnomatemática, sem ter que ficar recorrendo sempre a exemplos, sabe? Tem um grupo que faz tal cálculo de tal jeito, tem um grupo que aborda tal problema de um jeito, mas tentar algo mais genérico, sabe? Você possa dizer, isso aqui é bem próprio de um grupo, é de uma cultura, mas sem ter que ficar recorrendo a exemplos necessariamente, sabe?
Porque senão, para mim, também acaba dando essa impressão, que é só um jeito engenhoso que um grupo achou de resolver um problema, que na matemática formal pode ser que alguém não pensou, mas existe esse recurso, sabe? Ô, Jussara, você deixa eu responder essa? Olha, Dando um deixa. Ai, comentário. obrigada, Lucas. Vamos lá. O Biratan D'Ambrosio, né, quando ele propõe a pegada da etnomatemática, ele pega a palavra matemática, ele adiciona um prefixo, o etno, né? Então, o que antes a palavra matemática é dividida como isso, isso. Então quando a palavra matemática que antes era dividida em duas formas, né, matemática, o estudo das técnicas, agora é estudo das técnicas de um povo, etnomatemática. Então, quando o Biratan D'Ambrosio ele faz esse movimento, eu acho que é um movimento muito forte, porque ele quebra a generalização. O que eu penso é algo do tipo, não dá mais para falar, a matemática é dessa forma. Agora dá para falar, a nossa matemática é dessa forma, outra matemática é dessa outra forma, uma outra matemática é dessa outra forma. E ainda que a gente encontre similaridades, porque são técnicas que podem ter ou não intenções, né, objetivos diferentes. Mas ainda que haja essas similaridades, a gente tem que. Então, um bom jeito, a questão do exemplo, é justamente para mostrar a pluralidade que existe. Então, se a E a gente. especificidade, né? Exatamente. A especificidade daquela matemática ali, né? Isso. Então, a gente acaba quebrando a própria generalidade que a ideia da matemática a gente tem a princípio, né? Então, tem uma questão, assim, né, que eu tinha levantado a mão para ir, vou furar a fila aqui rapidinho, só para comentar isso, que é o fato de que a nossa matemática, que a gente usa na academia, também é um etno, né? Que é o etno do povo acadêmico, né? Né? Claro que extrapolando, assim, se você pensar dessa forma, entende? Então, quando a gente cai nessa ideia do exemplo, o pessoal fazia dessa forma, aquela outra pessoa fazia dessa outra forma, é porque o próprio projeto da etnomatemática se propõe a analisar as várias formas. Então, a gente sabe que, né, da infinitude não daria para a gente generalizar todas. Então, a gente especifica algumas. Né? A gente sabe que π não é só 3,14. A gente fala isso só para entender um pouco da ideia. Entendeu? Então, quando cai nessa questão do exemplo, é muito por causa disso também. Essas especificidades mesmo. E a intenção não é generalizar, né? A intenção é exatamente ver o etno das ticas de Matema. E por isso a especificidade. E o mais geral que a gente tem é essa etimologia que o Biratã propôs, né? Que é eu estou olhando para as diversas e diferentes ticas de Matema de etno. Tica de Matema, como é que ele fala? Palavras. Tica de Matema etno, né? Que são os modos, estilos, artes técnicas, isso significa tica, de explicar, aprender, conhecer e lidar com, que é a Matema, o ambiente natural, social, cultural e imaginário. E aí, então, quando a gente olha a especificidade de cada um desse ambiente natural, social, cultural, aí vem a diferença, vem a especificidade, e por isso os exemplos. Mas nós todos somos seres humanos, nós todos temos coisas em comum. Às vezes a vizinhança, a proximidade das culturas faz com que alguma técnica, algum conhecimento construído por um grupo tenha similaridade com os outros. E fora isso, é uma coisa que sempre um dilema que eu sempre tive. Eu estou sempre olhando igual já comentei lá no fórum, né? Com meu olhar contaminado. Eu, professora de matemática, tenho dificuldade de fazer esse exercício sem a ajuda de um antropólogo. O antropólogo tem uma habilidade, uma ciência, um jeito de olhar para a coisa que eu necessito dela para me ajudar a olhar para essas outras etnomatemáticas.
Eu não me sinto capaz, como professora apenas de matemática, de ter esse olhar. É sempre uma coisa, na hora que eu começo a discutir etnomatemática, me dá esses nós aqui. E Tiago. como você vai separar, por exemplo... Ah, tá. Oi, desculpa, Rafael, fala. Só complementando assim, como você vai separar, por exemplo, um aluno, se ele vai resolver algum problema que você passa para ele, se ele está sendo criativo ou se ele está praticando etnomatemática, por exemplo? E por que eu tenho que responder, ter essa diferenciação para lidar com esse aluno? Não para lidar com o aluno, mas eu falo porque, se você for falar, por exemplo, de etnomatemática com os alunos, isso pode ajudar a entender o que é a etnomatemática. Porque senão você vai de novo, né? Vai recorrer sempre usando exemplos, e às vezes até o próprio aluno, ele às vezes pensa de um jeito diferente, e às vezes ele mesmo não sabe se ele foi criativo ou se ele está usando algo cultural. Mas aí teria que fazer uma pesquisa antropológica na comunidade que aquele aluno trabalha para responder essa pergunta. Mas essa pergunta que você faz é uma pergunta de pesquisador, me parece. Porque diferenciar se o que o aluno está sendo é criativo ou criativo no sentido de fazer algo diferente do que era esperado para ele, está entendendo assim? Ou se ele está repetindo alguma prática que ele já conhece, qual o propósito do professor ao ter essa diferenciação? E também o professor pode buscar, se for do interesse do professor, pode pesquisar, fazer conversar com o grupo ao qual aquele aluno pertence para poder descobrir, responder essa pergunta aí, né? Sei lá se eu te respondi. Você pode aproveitar, inclusive, essa diferença para passar para outros alunos também, sabe? Quando você tem essa diferenciação, em vez de só falar, esse aluno fez desse jeito e é isso, se ele for criativo. Agora, se for uma coisa mais voltada para um grupo cultural, aí você pode ir buscar algum histórico e ter uma referência. Ok. Tiago. Oi, professora. A minha é uma dúvida também, até relacionada a uma parte que me chamou a atenção com relação às cidades e tal, porque, assim, os exemplos que nós vimos, por exemplo, o exemplo dos Calungas, eles, assim, estão bem à parte, né? Pelo menos aí tá havendo uma mudança disso, mas estão bem à parte da nossa cultura. E aí, tanto é que eles criaram, né? Então, precisava medir, pegou lá uma vara, mediu, precisava pesar, encheu uma garrafa, pesou, beleza. Então, aí a gente lida como etnomatemática. Mas aí, vou pegar, por exemplo, também o exemplo da Vivian. Por exemplo, o marceneiro, ele, apesar, por exemplo, de usar uma matemática, não sei, na minha cabeça, eu penso que, assim, entre aspas, diferente, porque, na verdade, talvez não seja, talvez o diferente porque talvez não seja igual aos exercícios que estão lá no livro didático. Quando a gente vai fazer um exercício no livro didático, não tem lá, por exemplo, a espessura da tábua, né? O tipo de madeira que vai usar, que são coisas totalmente relevantes para o marceneiro. Então, talvez na matemática que ele vai fazer, ele leve em consideração todas as coisas, mas os cálculos em si talvez sejam bem parecidos com o que a gente usa, né, a mesmo sistema métrico e tal. Então, assim, não seria uma coisa totalmente de uma cultura específica, diferente como dos Calungas. Aí eu queria... A minha pergunta é justamente isso, se essa utilização prática da matemática de alguns grupos, pode ser, a gente também está falando sobre etno, ou para ser etno tem que realmente ter uma certa diferenciação. Porque quando eu fiz lá a pergunta, eu também fiquei pensando nisso, né? Por exemplo, eu sou de São Paulo, né? E assim como BH é uma cidade multicultural e a gente tem realmente
pessoas de diversas maneiras e que usam a matemática de diferentes maneiras. Mas fico pensando se é uma questão só de um uso prático daquilo que já é conhecido ou se é realmente algo do grupo específico e que pode ser estudado como etno. Ó, eu acho que primeiro o marceneiro, igual você mesmo falou, ele está muito próximo, né? Ele frequentou a escola, ele teve contato com a matemática acadêmica, com a matemática escolar, melhor chamar assim. E então, essas matemáticas não são disjuntas, né? Tem uma mistura, tem muita coisa em comum, mas tem as suas especificidades. Eu imagino que se um pesquisador vai estudar a matemática do marceneiro, ele já vai colocar outros elementos que fazem com que essa matemática que ele usa seja bastante atrelada às necessidades práticas, né? Que é algo que que os autores, o Janei Barbosa, por exemplo, fala isso aqui, né? Entender a espécie humana, como a espécie humana desenvolveu seus meios de sobrevivência e transcendência, né? Então, como esse marceneiro, como esse grupo de profissionais desenvolveu seus meios para suas ideias, suas práticas, ou técnicas, né, para lidar com os problemas que eles estão enfrentando. Ou como o Biratan D'Ambrosio falava, né, os modos, os estilos, as técnicas de lidar com os problemas que eles têm ali para fazer as coisas relacionadas à marcenaria. E aí a gente vai ter, quando a gente começa a olhar essa matemática em uso, sendo praticada para resolver problemas e levando em conta a concretude das coisas que estão envolvidas ali com aquela matemática, aí você já está com um olhar mais etnomatemático para a prática daquele profissional. Agora, se a gente ficar só com meio que depurar e olhar só para os cálculos que são feitos, a geometria, ali eu tenho um esquadro, ali eu tenho uma face retangular, aí a gente está com o olhar da matemática escolar, a gente não está mais na etnomatemática, eu acho, Tiago. Eu responderia sim. Alguém mais quer falar sobre isso? Bárbara, não sei se aí você vai falar, mas se for, vamos lá. Na verdade, eu não sei se tem muito a ver, mas se você quiser responder primeiro e depois vir para a minha pergunta. Ou era a outra Bárbara? Não, era você mesmo, que era você que estava com a mão levantada, e a Babi levantou a mão agora. Não, mas é porque eu já dei uma resposta, como eu interpreto isso aí, né, falando para o Tiago, mas de repente outras pessoas têm outras coisas aí para acrescentar nessa discussão também, né? Não sei se eu te respondi, Tiago. Não, professor, ficou muito claro. Ficou claro, sim. Realmente, existem formas, né, de tratar e de enxergar a questão. E dependendo se você for realmente a fundo ali, porque muitas vezes eu penso assim, por exemplo, até conheço tem um amigo que ele é marceneiro e assim ele dispensa completamente aqueles projetos, né, arquitetônicos que o pessoal faz, ele dispensa, assim, ele fala assim, eu não entendo isso daqui, e assim, ele é um marceneiro de primeira, se ele for na sua casa, ele vai medir do jeito dele, você vai pensar assim, pô, não vai dar certo, mas na hora que ele coloca o negócio, dá certo, sabe? Então, assim, realmente, se você for olhar, tirar um pouco essas questões, ele aprendeu na academia, aprendeu na escola, né? Aprendeu na escola a fazer um cálculo de área, sei lá o quê, mas se for olhar mesmo, assim, a prática mesmo, realmente é algo bem específico, né? Bem, bem legal, mas foi muito bem explicado. Obrigado. Acho que agora sou eu. Isso. Na verdade, assim, eu não sei se isso já foi discutido, porque eu cheguei um pouco atrasada, mas eu tenho uma provocação, talvez, não sei,
porque sempre quando a gente fala sobre etnomatemática, principalmente o Biratan D'Ambrosio, ele sempre fala que, né, a etnomatemática não é só o que a gente vê que outros povos, entre aspas, fazem. Mas eu acho que foi até no texto do Barbosa que ele deu um exemplo de etnomatemática realizada por banqueiros. É isso. Só que aí eu sinto muitas vezes que nas práticas, né, pelo menos nas práticas de etnomatemática que eu tive contato, elas sempre tendem a ir para esse grupo que não é o grupo hegemônico, entre aspas, não é o grupo dos banqueiros. Ela sempre tende a ir para os quilombos, para as comunidades indígenas, para os marceneiros, enfim, para pessoas que não necessariamente têm um conhecimento acadêmico da matemática. E aí, eu acho que a minha provocação é justamente essa, assim, por que que sempre quando a gente fala de etnomatemática, mesmo sabendo que não é só matemática feita por esses grupos, né, subalternos, entre aspas, a gente sempre volta para eles, assim, que eu sempre sinto que isso acontece. Enfim, não precisa responder se não tiver uma resposta, mas é algo que eu vejo com muita frequência, assim. Ô, Mas Bárbara, essa é uma dúvida que eu tenho também, Bárbara. Esse é um questionamento que eu também faço. Babi, quer falar aí? A Júlia. Júlia. Não, mas eu acho que a gente se sente muito no direito, sabe? De tratar desses grupos e, tipo assim, não consegue olhar para o próprio umbigo, sabe? Tipo assim, a gente tá cheio de matemáticas em volta da gente o tempo todo. E aí eu acho que vai para esse ponto do exótico, sabe? Parece que você se sente no direito de estudar aquela cultura, aquela coisa exótica, sabe? Que, nossa, como é diferente e tal, assim. Porque eu fico pensando, se eu fosse fazer um trabalho de etnomatemática, eu acho que eu ia entrar em crise, assim, de 10 em 10 páginas da minha escrita. Porque, assim, eu fico pensando, gente, o que eu estou fazendo? Eu indo lá, tipo assim, nesse caso, né? Tipo assim, indo lá na tribo X, estudando, por que eu estou fazendo isso, entendeu? Eu ia entrar, assim, em crise o tempo todo, assim. Mas é isso. Nossa, Júlia, é mais ou menos o meu sentimento também. Eu coloco esse assunto para ser discutido com vocês e fico morrendo de medo de vocês me julgarem contra a parede, porque eu não sei das respostas, não. Sabe? Porque eu também tenho muitos dilemas, crises com esse negócio, sabe? Eu acho que por isso, assim, eu trabalho com a matemática urbana, formação de professores. Aqui, assim, eu tô no meu mundo, no sentido de que eu nasci nesse mundo, eu fui educada aqui, eu questiono, aqui eu tô debatendo com pessoas parecidas comigo, sabe? E aí eu vou para modelagem matemática, que a gente usa essa matemática, a gente questiona essa matemática, o uso político da matemática e tal. Então, ali eu sei do que eu estou falando, mas na hora que está o assunto etnomatemática, eu tenho essas crises também, Júlia. E a pergunta da Bárbara é super pertinente, porque é um questionamento que a gente faz, né? E sem falar aquilo, dessa coisa da gente estar sempre com o olhar de procurar padrões, procurar formas geométricas, né? E eu hoje, relendo o texto, né, da pesquisa da Edivonete, eu comecei a pensar, deixa eu tentar achar geometria aqui, onde eu não tinha achado ainda, né? Mas não tem jeito, é porque o meu olhar é esse, né? Um olhar viciado. Então, assim, entra em crise também. Mas, assim, para mim, o principal é questionar a nossa matemática. Ela não é única, ela não é soberana, ela não é... Então, assim, eu consigo usar isso tudo para questionar o meu lugar. Só para falar sobre essa pergunta que a Bárbara fez, eu acho que também tem muito a ver com o nosso conforto, sabe? Porque quando a gente olha para grupos que, teoricamente, têm culturas muito distintas da gente talvez tenha mais facilidade de enxergar uma matemática diferente aí. Eu não... Vocês entendem o que eu estou tentando te falar? Que quando eu olho, assim,
para um banqueiro, eu não consigo. Não, Vivian, cadê a outra matemática? Não estou achando. Entendeu? Eu acho que vai muito disso, de nós estarmos tão acomodados em. Tá, a gente está tentando se desacomodar ao procurar outras matemáticas, né? Mas eu acho que se torna muito mais fácil quando a gente olha para uma coisa, para uma cultura muito diferente da gente. Eu imagino que talvez seja isso. Não sei, eu falo. Porque eu, por exemplo, eu não sou marceneira, então. Eu acho que eu sou a próxima aí. Eu não sei, eu tendo a pensar mais como a Júlia falou. Eu lembro que eu estava lendo o texto, aí me causou um desconforto na hora que ela falou assim, porque eles não confiam muito em brancos, mas eles já estão, tipo, me chamando de filha branca e tal. Aí eu fiquei, mano, o que essa moça tá fazendo aí? Que nervoso, sabe? Tipo assim, ok, foi bom pra gente estudar, mas eu fiquei, por que era necessário estudar isso? Não sei, eu achei muito. Sabe quando eles falam, sei lá, que vai um homem branco na África pagar de bonzinho e tal? Me passou um pouquinho essa impressão, aquele texto. Mas, apesar de eu ter aprendido algumas coisas com ele e tal. Enfim. Mas, a princípio, eu tinha levantado a mão por causa do que o Tiago falou também sobre a sua resposta. É que eu acho que eu fiquei um pouquinho sem entender, porque na minha visão tem até a ver com o que a Júlia colocou lá no fórum, que ela perguntou sobre a gente não ter necessariamente que explicar com a nossa matemática, a matemática dos outros. Mas eu fiquei muito na minha cabeça, tipo, se não era um pouquinho esse o nosso papel em sala de aula, porque a gente tem uma matemática específica para estar ensinando, mesmo querendo abranger as outras matemáticas. Nosso objetivo final é que eles saibam essa matemática meio científica. E aí também entra um pouquinho nas minhas questões de se realmente é possível essa coexistência, porque eu acho que mesmo a gente trabalhando e tentando inserir outras culturas em sala de aula e tal, eu sempre acho que, de certa forma, a gente vai estar suprimindo elas ou alguma coisa assim, tipo, mostrando, olha, isso, na verdade, que você está fazendo é por causa dessa nossa matemática que funciona desse jeito. Ou, eu não sei, mas, ao mesmo tempo, eu acho que era para a gente fazer isso, mas eu acho que isso já é não coexistir. Enfim, era esse o meu comentário. Lucas? Eu posso falar da Babi rapidinho? Mas é porque eu acho que eu acho que a coexistência, ela é o que a gente quer, assim, sabe? Eu acho que, porque o que eu acho que é ruim é você meio que usar a matemática ocidental como um meio para entender outra matemática, sabe? Porque ela é válida por si só, assim, ela não precisa dessa mediação. Eu acho que tem espaço para as duas matemáticas, várias, né? Mas assim, e aí eu acho que esse processo de ressignificação, eu acho que é uma das coisas assim mais importantes em você inserir a matemática na sala de aula, sabe? Que é você gerar esses outros significados, assim, sobre não só sobre o que é matemática, sobre matemática, assim, nos alunos. E aí eu acho que esse processo é muito pessoal, assim, como a pessoa vai incorporar as matemáticas e vai usar isso no dia a dia dela, né? Porque ela não vai ser ela vai mudar isso, assim, quando isso entra nela, né? Quando, tipo assim, ela vai fazer todo um processo de ressignificação, assim. No meu caso, deixa eu só comentar um pouquinho, Lucas. Eu acho que a pergunta da Babi é mais ou menos assim, né? Para que serve, a quem serve a pesquisa da Edivonete com os calouros, né? De alguma forma, ela foi lá, invadiu o mundo deles e
E a gente aqui, do mesmo mundo da Edivonete, estamos lendo e discutindo a pesquisa que ela fez, né? Então, eu acho que para mim, por exemplo, o propósito de eu discutir esse tema com vocês é trazer o incômodo e desestabilizar as certezas da matemática acadêmica, da matemática escolar. Mas eu não tenho nada para pôr no lugar, né? É meio que, olha, isso que a gente está aqui sustentando como a matemática não é isso tudo, não. Ela é apenas um pedaço, né? É apenas parte do que a humanidade construiu. Como é que a gente vai fazer com isso agora na escola? Deixa aqui em aberto para a gente pensar juntos. Lucas? Eu adorei isso aí que você falou, né? Tipo, aqui, gente, é problemático, mas não tem solução não, gente. A gente pensa juntas, mas vamos pensar, né? É só não ficar é só não ficar parado. Tem dois comentários, na verdade, para fazer. Um é sobre o que a Júlia e a Bárbara falaram lá atrás, né? Que a Júlia falou, é interessante, conversa um pouco a pergunta que a Jussara fez no fórum, né? Como é que os Calunga veriam a geometria euclidiana, né? Então, tipo assim, imagina só, o cenário, né? Isso é uma coisa que eu converso, o Júlio, o Pedro, já ouviu muito o Felipe falar isso, né? Imagina só o cenário, alguém lá da comunidade quilombola vai no ISEX, chama um professor para conversar, observa ele dando aula, faz as anotações, depois faz uma entrevista com ele aqui. A sua geometria, então, ela funciona dessa forma. E fica fazendo esses paralelos com a geometria deles, com a ideia lá, né, unidade de medida do prato, tal. Imagina só o ego do professor, como é que ele não ia se sentir sendo agora o objeto em vez do sujeito, né? Então, eu acho uma questão, eu acho que essa é uma pergunta bem perspicaz, né, que a gente faz. Inclusive, no texto, né, eu acho que, eu até anotei isso aqui, porque eu me senti um pouco incomodado com a colocação do texto, que fala assim, moradores de uma comunidade que ela começou a estudar em 2004 e que hoje é quase como uma segunda família. Então, a Elivanete foi lá, ela que está estudando, e ainda assim, eles não são nem considerados uma segunda família, que é uma família menos importante que a primeira, entendeu? Então, tipo assim, eles não são nem suficientemente uma família para ela. Então, eles são só o objeto dela que ela gosta muito. Então é uma colocação um pouco infeliz do jeito de escrever, provavelmente. Não era essa a intenção. Mas é um comentário bem interessante. E sobre isso que a Bárbara falou, é uma coisa que eu fico refletindo, né? Que de fato a gente vai cair nesse vício mesmo, gente. A gente está trabalhando, né? Novamente batendo essa ideia, né? A gente está trabalhando o etno da matemática escolar. Então, de fato, os outros etnos que chegarem lá vão sendo engolidos, se essa é a palavra correta, pela matemática escolar, porque é isso que a gente está se propondo, no final das contas. Nosso papel enquanto educador matemático é abrir os olhos dos alunos para entender as dinâmicas da forma, tudo mais. Mas não estou falando que a gente tem que chegar lá e colocar matemática escolar acima de tudo. Na verdade, educar os alunos, trabalhar com eles, a visão de mundo deles, trabalhar com eles que existem formas de produção de conhecimento diferentes, e no final das contas a gente tem que seguir um currículo, né? Então é aí que começa a pegar mais, é aí que a gente cai nesse comentário de Jussara, né? Então, como é que a gente resolve isso, né? Tiago? Eu não sei se, né, se tá certo ou não, mas uma coisa que me veio à mente no questionamento da Bárbara, talvez seja porque quando nós falamos de etno, né, nós talvez procuremos algo que seja o mais distinto possível daquilo que a gente encontra na escola ou na academia. E quando a gente fala, por exemplo, do banqueiro, querendo ou não, normalmente, não é a regra, obviamente, mas normalmente as pessoas ali passaram por uma faculdade onde elas viram as mesmas ferramentas matemáticas
que nós usamos, eles usam modelos matemáticos que são comuns a nós, e aí então talvez pense assim, não, eles só fazem um uso prático daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente desenvolve, daquilo que a gente conhece. Eles pegam aquela parte da vasta matemática que a gente já estuda e aplicam ali no contexto específico deles. Talvez essa seja talvez não colocar dificuldade, mas talvez não seja tão abordado esses grupos, talvez por isso, porque eles usam, né, das mesmas ferramentas que nós. É claro que se a gente voltar, né, para a resposta para a minha pergunta e começar a olhar o contexto específico deles, como eles usam, talvez, né, aí cairíamos sim também nessa questão da etnomatemática, mas não sei, isso me veio à mente, mas também não sei se é válido ou não, mas é o que me veio à mente. Porque é diferente, por exemplo, do exemplo, voltando de novo, né, do exemplo do marceneiro, é diferente, porque não é algo visto na escola, né? Bárbara e Jussara, se vocês quiserem falar, é porque eu lembrei de outra coisa. Então, se vocês quiserem continuar nesse assunto. O meu é outra coisa também, vai lá. Tá. Então, tá. É porque eu lembrei de uma parte que eu fiquei um pouco chateada e mais incomodada ainda, que foi quando a dona Procópia falou que eles já têm ensino fundamental lá, que eles querem, que ela queria que tivesse posto de saúde e ensino médio para que os novatos, eles não vão embora. E aí, o que eu fiquei pensando é do ensino da matemática, sabe, do ensino nessa escola. Qual que vai ser esse ensino? Porque provavelmente vai ser o nosso, né? Eu imaginei, eu fico pensando que é como se fosse uma invasão, sabe? E se a matemática deles se perder? Eu fiquei muito pensando nisso, porque imagina se eles se modernizarem tanto, e aí os novatos, os mais velhos, eles vão embora, sabe? E aí vai ficar cada vez mais diferente, vai modificar ainda mais o que era. Aí eu fico com medo, assim, pensando também no quão, eu não sei, invasores nós somos. Porque a gente está, assim, afetando totalmente uma outra cultura, muito diferente da gente também. E eu até, não sei, muito... Mas a gente está invadindo o tempo todo, Vivian. Eu aqui estou invadindo a cultura de cada um de vocês. Quando eu sou professora de cálculo, estou impondo a matemática escolar acadêmica para vocês. Vocês usam alguma matemática para atravessar a rua, calcular a sua velocidade, calcular a velocidade do carro, para saber se está seguro ou não atravessar a rua. E eu vou lá falar do limite, de não sei lá das quantas, para falar de velocidade. Então, assim, nas mínimas coisas, né, na escola, essa invasão está acontecendo. E aí, a gente, professor, vai com aquela aura assim de eu sei o que é bom para você, então olha como eu sou boa, eu vou te educar, você vai ter acesso à matemática. Nossa, eu entro em crise direto com essas coisas, né? Socorro, Jussara, eu vou chorar aqui. Que tipo de professora que você é? Agora, eu ia te falar, Vivian, eu não conheço em detalhes, mas conheço assim, de conviver com as pessoas, né? Tem a licenciatura do campo na Faculdade de Educação, a licenciatura intercultural indígena, que o propósito deles é fazer uma... Pois aí entra nesses dilemas, mas formar professores dessas comunidades para que eles, no caso da matemática, por exemplo, que a etnomatemática deles esteja presente ali na aula. Mas aí eles vêm para a universidade, né, para se formar professores.
um dilema esse negócio aí, né? Teve um dia que eu cheguei na FAI, aí na hora que eu estou chegando, tinha uma cerimônia acontecendo, um totem, uma cerimônia, e um monte de professor da FAI na cerimônia. Aí eu olhei para aquilo e pensei, gente, esses professores estão invadindo a cerimônia deles, eles não têm essa religiosidade, né? E ao mesmo tempo eles estão ali para serem acolhedores, sei lá, sabe? Então fica esse dilema, esse negócio é um nó para mim também, sabe? E aí, eu não sei se eu estou ajudando vocês ou atrapalhando nessa aula de hoje. Vocês que quiseram discutir etnomatemática, aí eu estou trazendo para vocês as minhas angústias com isso, né? Eu não dou conta também muito, não, disso. Na hora que eu vejo essas coisas, né? Essa cerimônia, por exemplo, e aí eu trago isso para nossa escola, gente, o professor está invadindo a cultura dos alunos o tempo todo e colocando a nossa como a superior. Mas, ao mesmo tempo, se eles não têm acesso a esse conhecimento, eles podem sofrer eles vão sofrer alguma exclusão. Teve uma vez que eu vi um exemplo da Gelsa Kniznik, que me deixou, que me acalmou um pouquinho o coração, que era com a etnomatemática do movimento do Sem Terra. E aí eles estavam discutindo, aí eles precisavam negociar com o INCRA a questão do tamanho das terras, medir terra e tal, e o método do INCRA era mais preciso matematicamente, é dar a área certa, e o método que o pessoal do MST usava era um método mais rápido. Ele era menos preciso, mas na hora ali da negociação, do debate, eles conseguiam rapidamente dar uma resposta, fazer estimativa das áreas que eles estavam negociando. Então, a discussão que a Gelsa fez foi que as duas matemáticas eram importantes. Ela conseguiu mostrar ali uma equivalência, uma valorização igualitária das duas matemáticas. Cada uma era mais útil, mais importante numa situação. Aí aquele artigo me ajudou sabe, me tirou um pouco dessa angústia aí que eu sinto com a etnomatemática. Eu acho super bacana, lógico, eu acho que ela é muito importante para desestabilizar, para fazer isso aqui que a gente está vivendo, né? Desestabilizar essas certezas, né? Mas, com relação à formação de professores, né? A pergunta que vocês me fazem é: e aí, o que a gente faz? Eu não sei. Bárbara. Assim, eu acho que um ponto importante, talvez, seja a gente ter, quem sabe, essa humildade de reconhecer que a nossa matemática não é perfeita e que a gente pode, assim, aprender muito com a matemática de outros povos. Enquanto vocês estavam conversando, eu lembrei de um exemplo da área da saúde que eu acho que há pouco tempo atrás foi reconhecido que a pele de tilápia é muito boa para curar queimaduras de pele. Só que esse não era um processo que era reconhecido pela medicina acadêmica, né? Digamos assim. E aí eu fico pensando se a gente não pode, talvez, trazer esse exemplo para a nossa realidade da matemática acadêmica, assim, de talvez tem algumas coisas matemáticas que eu não conheço, que a gente não conhece ainda, ou que a gente conhece, não sei, mas que a gente possa incorporar na nossa matemática acadêmica. Eu não sei se esse é o caminho, assim, mas eu até respondi a pergunta de alguém, eu acho que foi a da Júlia, e aí eu fui dar uma olhada no texto do Milton Rosa e do Daniel Ulrich, que eles falam muito sobre a localização, né? Que é tentar integrar os elementos da nossa cultura com elementos da cultura que a gente vai estar em contato. E aí eu não sei se talvez a gente possa tentar fazer isso, sabe? E tentar também
não sei, integrar as coisas e não deixar do jeito que tá, assim, porque eu sinto que tá tudo muito separado em caixas e talvez o sentido seja integrar tudo. Mas o que eu queria falar mesmo, voltando nas discussões passadas, é que eu acho que o texto, assim, ele tá um pouco tendencioso, não sei, porque ele tá meio romantizando algumas coisas, assim, da mulher que vai na cidade, leva as pessoas de carro e não sei o quê. Eu acho que, sei lá, talvez na pesquisa dela não seja assim, mas o jeito que tá escrito, eu acho que deu uma romantizada, assim, e aí, né, talvez seja por isso que as pessoas, quando vão ler, elas ficam com um pouco de, nossa, não tinha que ter essa informação aqui, não tem por que ter. Enfim, é isso. É um texto jornalístico, né, Bárbara? Isso eu acho que, né, o olhar da pesquisadora certamente foi diferente, espero que tenha sido. Eu não li a tese dela, não. Peguei mais esse jornalístico aqui, porque, era, como eu disse, era uma abordagem mais inicial mesmo. Mas eu queria mudando um pouquinho de assunto aqui, chamar a atenção para uma coisa que eu achei bacana no texto jornalístico, né, da revista da Unesp, é que sempre que a gente fala em etnomatemática, os exemplos são de situações que são também próprias nossas, né? Por exemplo, medir áreas, né? Pesar coisas. Então, é sempre o mesmo tipo de necessidade que cria a etnomatemática que está sendo estudada. E aí me chamou a atenção o formato circular do terreno em frente à casa, ligado à religião. E a matemática acadêmica, ela não tem um viés religioso. Né? Pelo menos a que chegou a nós, Pitágoras eu acho que tinha, né? Era meio um grupo religioso, filosófico, né? Pelo que chega a gente, mas a gente não conhece muito, né? E ali não, ali tem o formato dos terrenos circular ligado à religiosidade, que é alguma coisa diferente da matemática acadêmica. É uma parte que mais me surpreendeu, eu acho, nesse artigo, nesse texto jornalístico, foi essa coisa. E eu já ouvi falar também que em algumas religiões de raiz africana tem esse uso da geometria para estudar. O Búzios, por exemplo, né? O jogo de Búzios tem muita geometria ali, eu acho, né? Eu pensei nisso aqui agora, né? Aí eu olhando com o meu olhar acadêmico, né? A peneira circular, a posição dos búzios naquela peneira vão ter um significado. Eu acho que é uma coisa, um aspecto diferente que suscita essa etnomatemática. Mas só para chamar a atenção de algo que foi o que mais me surpreendeu nesse texto. O Vicente comentou aqui, contemplado nas angústias vive Jussara. É uma questão muito estrutural de um passado histórico colonizador e, consequentemente, repetição desse padrão. Ao mesmo tempo, é preciso repensar e dividir a culpa da integração com outros agentes. Quer falar, Vicente? Sara, vocês estão me escutando, gente? Sim. Ótimo. Mudei de rede aqui. Novela. Mas era só realmente esse comentário muito contemplado que as angústias que a Vivian trouxe sobre essa questão de integrar e invadir, né? Nossa, muito, muito complexo. Também fiquei repensando aqui sobre o que a Dabi trouxe desse estranhamento ao ler, né? Mas acho que reside muito nessa questão aí de ser um texto mais para comover, né, o senso comum, talvez, e aí, né, trazer essa romantização, sei lá. Mas é o que eu quis falar um pouco, pensando nessa
visão de culpa, não sei, é porque quando a gente pensa nessa, pelo menos quando eu refleti um pouco sobre essa questão da gente estar invadindo esse espaço e até dessas experiências a gente percebendo no meio acadêmico uma certa, né, uma certa invasão mesmo de momentos, assim, como a gente comentou, é difícil da gente tentar, assim, em que ponto que aquilo, porque assim, ao mesmo forma a gente tem aí professores pesquisadores que estão utilizando daquele, né, utilizando de todo dessa abordagem para integralizar, né, e tal, e a gente fica com essa culpa, assim, né, de uma certa maneira, de como é que a gente integraliza isso sem que seja, sem que a gente invada esse espaço, mas de que forma também que a gente pode redistribuir essa culpa, assim, essa culpa, assim, entre aspas, né, mas essa tarefa, assim, sabe, com outros, com, sei lá, com o poder público, né, e pensar também nas estruturas curriculares, porque é bem desafiador mesmo. Eu fiquei pensando aí nessa questão, como a Vivian comentou, desse ensino fundamental lá nos Calungas, né? Como é que será que foi, né? E se eles estão saindo de lá, e, né? Qual será o destino dessa cultura lá no final? Não sei, angústias, desabafos. Era mais isso. Acho que sou eu de novo, né? Não, é porque, assim, eu pensei num negócio que eu acho que eu não devia nem falar, porque é ilegal, mas pensando um pouco na etnomatemática, tem um jogo muito, muito conhecido que é proibido, que é o jogo do bicho, que eu acho que ele também tem bastante matemática aí. Eu lembrei desse exemplo, mas melhor a gente não falar sobre ele porque eles estão sendo gravados. Júlia. É porque a Vivian falando e tudo mais, uma coisa, quando você falou também, né, Sara? É uma coisa que eu penso, é que às vezes a gente vai muito nesse olhar analítico, assim, para as coisas e não escutando muito, sabe? Porque eu acho que quando a gente tá falando de outras culturas, assim, que não são as nossas, que tem toda, assim, uma ancestralidade para preservar, toda uma cultura que precisa ser preservada. Eu acho que o que a gente tem que fazer é mais ouvir mesmo, sabe? E, tipo assim, fazer com que as exigências deles sejam cumpridas, principalmente pelo poder público, né? E aí, essa questão que a Vivian falou da escola, tipo, eu não tenho muitas questões, assim, conflituosas com relação a isso, justamente por ser uma solicitação deles, assim, é uma coisa que eles querem para que eles tenham mesmo eles se imunam dessa matemática do opressor mesmo, porque ela é necessária também para a sobrevivência, para a permanência dessa cultura, sabe? E aí, tipo assim, isso vem dessa solicitação, vem de uma mulher que é a principal líder ali da comunidade, a pessoa que mais, assim, pensa em preservar essa cultura, assim. Então, essa mistura, assim, esse preservar, ele vai ser feito, assim, pela própria cultura, sabe? E aí, uma coisa que a Jussara estava falando, né, do Lecampo, no Lecampo, não, da formação indígena também. Uma vez eu vi um vídeo deles, e aí eles falavam justamente que o fato deles estarem na universidade, porque eu ficava um pouco nisso também, né? Porque eles estão vindo aqui para aprender a nossa matemática acadêmica. Mas é uma coisa que eles querem, e principalmente porque eles acreditam que que eles estão ocupando um lugar que é de direito deles, o que é verdade, né? Porque essa terra era uma terra indígena. Tipo assim, a academia, a academia não é nossa, né? A academia, ela tá em constante mudança. E aí, tipo, as pessoas, elas estão mudando esse padrão da academia, assim. Então, como que é importante as pessoas estarem também nesse meio, né? E reivindicando esse território que é delas. É uma ocupação de um território que é delas, assim.
Então, é importante porque elas vão estar ressignificando, né, esse lugar, ressignificando essa matemática, que nem alguém falou, a Bárbara falou, de estar justamente fazendo de fazendo essa mistura e trazendo o que essa matemática pode ensinar para a gente, né? O que eles têm a ensinar para um mundo melhor, assim, para a gente. É isso. Nossa, Júlia, você me fez pensar em por que eu pensei nisso. Por quê? Porque, assim, igual a Jussara falou, ela também está invadindo o nosso espaço, né? Invadindo a nossa matemática o tempo inteiro. E ela se preocupa. Não, mas eu tô falando assim, não se preocupa com isso. E assim, por que a gente... Só porque ele sabe, acho que entra no que a Bárbara falou, por que com povos e culturas diferentes a gente tende a se preocupar? Ai, vocês entenderam de novo? É um looping, assim, que eu não sei sair. Oi, Lucas. Isso aí que esqueci qual que é o nome da dona, né? Do Calunga, lá, a matriarca. Tipo, eu achei muito brava a fala final dela, tipo, muito, porque quando ela fala aqui, né, que eles têm que voltar porque é meu, tem que ajudar meu povo, saindo tudo novo, sem ter pensamento, sem pensar nada, só pensa na boa lá e esquece de cá. Tipo, putz, dona Procópia, isso. Putz, isso é muito bravo. Tipo, se você faz qualquer coisa na vida e não pensa em voltar e não pensa em ajudar aqueles que ficaram lá na sua terra, que te levaram, né, para alguma coisa na vida, você já tá errado. Olha um conhecimento absurdo que ela tá ensinando pra gente aí, sabe? Quando os ancestrais lá das comunidades de quilombola, que, tipo assim, só um parênteses aqui, né? Eu achei engraçado porque que eles chamam Calunga, se no começo nem eles queriam se chamar de Calunga, eu achei um pouco curioso como é que pegou. Mas quando os próprios ancestrais constroem as terras e fazem elas, as casas todas dispersas intencionalmente, putz, isso, olha o significado profundo disso, né? Quando os próprios ancestrais deles já pensam que agora aqui é a nossa terra, aqui que a gente vai prosperar, aqui que a gente vai crescer, sabe? Então, não, eu acho muito legal isso, essa questão de respeitar, essa questão de respeitar a nossa própria ancestralidade, né? Então, é mais um aprendizado que tá indo além do conteúdo, é um aprendizado de vida, assim mesmo, e ponto. Sim, sim, essa parte é muito importante. É forte politicamente, né, Lucas? Forte. E aí, gente? Podemos fechar? Sem fechar? Deixar em aberto todas essas reflexões. Obrigada, Júlia, por falar do ouvir. Sim, ouvir é muito importante. Aí já vem uma característica minha, que é de querer coordenar muitas coisas. Eu acho que a minha agonia vem muito disso, sabe? E agora o que eu faço? Né? Que eu tenho que coordenar, eu tenho que dizer o que deve ser feito. E não é por aí, né? É abrir para ouvir. Muito importante, muito importante. Ok, turma? Bom, então agora vamos falar de uma coisa muito mais fácil, que é a criação de uma proposta para o ensino de geometria. No início da disciplina, acho que vocês tinham falado em que seria bom manter o mesmo grupo do seminário. Ou eu estou sonhando isso? Mas, porque eu coloquei lá na nossa programação 5 dias, entendendo que seria assim, mantendo os mesmos grupos e... Viva, vai embora não, fica aí. E aí, aí cada grupo ficaria responsável num dia para
fazer conosco, apresentar e fundamentar uma proposta para ensinar algum conteúdo de geometria que o grupo escolheu. Então, o trabalho seria só se colocar alguma atividade no fórum antes do dia da sua aula e dar aula para a gente, né? Pode ser uma parte prática, pode ter uma parte... já vi que a turma gosta de colocar partes práticas, né? E de fundamentar, teoricamente, o que está por trás ali da sua ideia para ensinar um conteúdo de geometria. Então, eu pensei minimamente aqui nessa proposta, e aí, se vocês quiserem comentar, dar ideias, falar alguma coisa a mais. Agora a gente está entrando no final da disciplina, né? Aí o calendário está assim, nossa programação está assim. As 2 próximas aulas com modelagem, uma oficina e a discussão de um artigo. Araújo aí não sou eu, tá? É a Daniele Martins e Mariane Araújo. Depois a gente vai ter no dia 4 a palestra do professor Diogo Faria, do Centro Pedagógico. Aí depois um dia para os grupos fecharem a programação, e aí depois, a partir do dia 11 de agosto, cada dia um grupo apresenta e faz a sua proposta para o ensino de geometria. O que vocês têm a dizer? Boa noite, professora. Boa Vocês noite. conseguem me ouvir? Sim. Resolvi aparecer, mas confesso que eu estou um pouco receoso, assim, do que falar, assim. Mas eu não sei, assim, como é que o pessoal tá, mas, enfim, eu estou sentindo, assim, é só propor um pensamento, enfim, se eu estiver viajando demais, eu acho que vocês podem falar e tudo bem, mas eu não sei, mas eu tô sentindo um pouco assim, eu nesse semestre, eu acho que a maioria das outras pessoas também, tem tido muitas disciplinas com trabalhos muito mais práticos, entendeu? E eu queria ver, com a opinião dos outros colegas, a sua opinião, professora, não sei se você deveria ter mandado um e-mail antes, alguma coisa assim, se existe talvez a possibilidade de, não sei, de rever a questão da distribuição de pontos, das avaliações, por exemplo, sei lá, da questão da imaginação pedagógica, que é uma atividade que ainda está para vir, de talvez, como a gente já vai ter essa proposta pedagógica, talvez de redistribuição dos pontos, eu não sei, é mais uma questão de propor mesmo, não sei se... Estou aqui para Pedro, ouvir mesmo. já que você está pensando nisso, faz uma proposta mais concreta, vamos pensar juntos aqui. Não, assim, então, o que que eu acredito? O que que eu pensei, assim, eu acho que como a gente teve, sei lá, as oficinas e o seminário, e a gente vai ter mais uma apresentação, que essa é uma coisa mais prática, assim, o que eu pensava era de, tipo, talvez, ou a gente não ter a, a imaginação pedagógica, mas aí eu não sei o quanto você, professor, estaria disposta a abrir mão dela, talvez esse semestre, não sei. E aí redistribuir os pontos nas outras atividades que a gente teve, ou talvez até nas oficinas. Mas por uma questão, assim, eu estou pensando muito no que eu estou passando, assim, e do que eu ouço às vezes dos meus colegas, assim, mais próximos, assim, de questão de mais sobrecarga mesmo, tudo mais, e, enfim, é só um questionamento, talvez. Pedro, fica tranquilo, Pedro. Fica tranquilo, porque também na hora que eu estava falando aqui com você, desse trabalho no final,
eu comecei a pensar de ter uma repetição mesmo, né? Porque a imaginação pedagógica normalmente eu peço para você pensar em alguma prática no futuro, etc., né? E aí, enquanto eu falava, eu pensei, falei, será que eu não estou repetindo aqui uma mesma atividade, né? Para uma individual, a mesma atividade individualmente e em grupos, né? São pensamentos que me veio aqui. Mas então, sua proposta seria eliminar a imaginação pedagógica e distribuir esses 20 pontos em outras atividades. Sim, talvez, eu não sei o que o pessoal acha, mas enfim, eu não quero falar aqui depois do grupo, falar, Pedro, que ideia foi essa, mas enfim, talvez distribuindo em atividades que a gente já fez e tudo mais, eu acho que todo mundo fez as oficinas, enfim, eu acho que mesmo em situações em que a gente não fez tudo esperado, eu acho que a gente teve algum aproveitamento sim, e talvez redistribuir nos enfim, até na proposta pedagógica mesmo, que ainda vai vir, ou nos seminários, ou enfim, eu não tenho algo, não parei para pensar em algo assim, tipo, olha, eu já totalmente pensei uma coisa aqui, vê se faz sentido para vocês. Essa proposta pedagógica, nessa proposta pedagógica, o grupo entregar um texto, faz a apresentação, poderia ser uma... A gente está falando que está cansativo, né? O Jonas também concordou com a ideia do Pedro. Bom, a ideia do Pedro seria eliminar a imaginação pedagógica e distribuir os pontos dentro do que já foi feito, né? E você falou até de colocar, pontuar especificamente as oficinas, né, Pedro? São 3. A Bárbara também queria falar. Eu ia dar a mesma proposta que a sua, assim, talvez juntar as duas coisas em uma só. Mas aí teria a questão dos prazos, né? Uhum. Aí a gente deveria, talvez, reorganizar os prazos, porque como teriam um trabalho a mais de entregar texto, mas era justamente isso, assim, de tentar unir a prática à teoria, né, que seria a parte escrita. Uhum. Escrever é sempre bom, né? A questão aí é que quando a escrita é em grupo, nem todo mundo escreve, né? E aí esse é o porém que eu tinha, mas eu entendo que está todo mundo sobrecarregado, eu inclusive. Né? Então, para mim, qual que seria o lado bom da coisa? Ao invés de ler 30 e tantos trabalhos, eu vou ler 5. Então, eu também, de alguma forma, ganho aí, né, em termos de trabalho, mas eu tenho só a minha preocupação é só a questão da formação de vocês mesmos com relação à escrita, né? Mas que eu acho, por exemplo, essa prática, eu falei isso para vocês outro dia, uma coisa boa que o ensino remoto trouxe foi a aprimoração da escrita de vocês no fórum. Isso eu estou achando muito bacana. Mas, Pedro, estou perfeitamente aberta aí a mudanças. Então, talvez vocês, a partir dessa conversa aqui, vocês conversem entre vocês, quebra o pau lá no grupo e depois vocês me falam, sabe, nossa proposta é X. E aí né, o Pedro está super constrangido de fazer a proposta dele. Então, eu deixo vocês mais à vontade para quebrar o pau aí no grupo e me fala. Mas você não está pensando, Pedro e outras pessoas, né, em eliminar essa proposta pedagógica, não, né? Não, eu não pensei nisso, porque eu acho que é algo assim, até que falta no nosso curso, sabe? A gente pensar essas coisas, sabe? Colocar essas coisas na prática. Por isso que eu pensei na questão de eliminar a imaginação pedagógica, porque a maioria das pessoas fez números, então já tem uma certa experiência com ela, né? Por mais que foi uma, mas enfim. E além disso, tem a possibilidade de talvez no futuro fazer outras, mas também isso que você falou da escrita, assim, apesar da gente
culturalmente nos cursos de matemática, a gente escrever pouco, agora no EAD a gente já está tendo um hábito de escrever, não só nessa disciplina, mas eu acho que em outras disciplinas também. Então está muito mais, escrever para a gente se tornou algo mais comum, sabe? Fluido. Aí, isso, até mais fluido mesmo, Então, assim, Uhum. foi o que me veio na mente, assim, sabe? Ah, bacana. Ah, por mim tudo bem, gente. Então vocês só decidem aí se vocês preferem diluir esses 20 pontos da imaginação pedagógica nas atividades que ele já está fazendo, ou se troca o texto da imaginação pedagógica por um texto acompanhando não um trabalho sobre a prática pedagógica, né? A apresentação mais a entrega de um texto. Que aí só se troca a avaliação, né? Ao invés de redistribuir as notas. Aí vocês conversam, acho que são só essas duas propostas, né, que apareceram. Tem mais alguma? O Jonathan já está dando o voto dele aqui, mas eu prefiro que vocês conversem entre vocês para ver o que fica mais tranquilo, tá? Acho que sem eu estar junto, vocês ficam mais à vontade para decidir e para mim está tranquilo, tá, gente? Fazer essa mudança. Eu acho que a gente já está, de alguma forma, contemplando, né, a escrita nos fóruns, a criar alguma proposta pedagógica no trabalho em grupo ou o que seria feito, né, individualmente na escrita desse texto. E, então, em termos de avaliação, eu acho que para mim fica bem contemplado. E o que eu ia falar? E também é ruim, né, eu forçar vocês a fazerem um monte de coisas que vocês vão fazer de forma atropelada, sem ter tempo direito. Eu acho que vale muito mais que vocês façam de uma forma bem pensada, bem refletida, de incorporar as teorias. O tempo todo eu estou batendo nessa tecla, né, de vocês usarem as teorias, fazerem as teorias, colocarem elas em ação numa proposta, né? Para isso, o exemplo do livro que a gente discutiu nos seminários né, um exemplo bem bacana de como colocar as teorias em ação. E a gente viu a questão de... A Luísa está perguntando sobre a ordem das apresentações. Vocês decidem. Vai ser... os grupos, vocês decidem aí como é que fica a ordem. Então, eu estou entendendo que vão ficar os mesmos grupos, é isso? Ou vocês querem mudar grupo também? Então, eu estou querendo fortalecer essa parte, tá? De vocês colocarem as teorias em funcionamento, em alguma proposta. Então, a gente teve aquela parte inicial, né, com a proposta do Imenes, né, de colocar algum conjunto de teoremas como postulados e, a partir dali, trabalhar com a demonstração, a argumentação matemática, um pouquinho de tecnologias, a gente estudou também, né, geometria dinâmica, investigações matemáticas, etnomatemática, modelagem matemática, que é o próximo assunto, e outras coisas, né? Não precisa fazer uma proposta em cima dessas tendências que a gente estudou aqui, né? Pode buscar outras, né, que existem. Né? Por exemplo, história da matemática, ou resolução de problemas, trabalho com projetos, tem várias tendências da educação matemática que vocês podem incorporar, mas eu acho que o mais importante é que vocês tenham tempo para saborear e fazer uma proposta aí bem pensada, tá? Então, acho que já está decidido aqui que a gente vai eliminar o texto, né, da imaginação pedagógica, e aí vocês conversem, por favor, para me dizer o que vai ficar no lugar. O que a gente vai fazer com os 20 pontos da imaginação pedagógica. Vocês são professores, né? Vocês ajuda a pensar aí na avaliação.
Jonathan, argumenta aí com seus colegas no grupo e aí vocês me contam o que vocês decidiram, tá? Me fala até essa semana aí, por favor. Aí eu tenho que mudar as coisas lá no diário. Beleza? Mais alguma coisa, turma? Então tá bom. Concluímos nossa aula de hoje. Eu deixei, vocês já viram, né? Eu já comecei a colocar as coisas sobre modelagem lá. Tem uma atividade que está descrita no corpo do texto, lá no fórum, lá no Moodle, e tem um arquivo. Só pode abrir o arquivo depois que fizer o que está no texto lá do Moodle, tá, gente? Então tá bom. Bom trabalho para vocês. A gente se encontra aqui novamente segunda-feira que vem. Beleza? Abraço, gente. Boa semana para vocês. Aguardo notícias.